Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. Vamos para mais um capítulo, vamos tomar mais uma pílula de liberdade da palavra de Deus, de conhecimento, de vida. Evangelho é vida, palavra de Deus é vida, é saúde para os ossos, é alimento para a alma, é socorro para o espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por tua grande misericórdia, por tua palavra, por teu amor santo, pelo teu Espírito que nos esclarece e nos ajuda. Obrigado por tua palavra. No nome de Jesus nós te louvamos por isso. Amém. Vamos lá? Vamos ler Atos capítulo 9. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente, uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele perguntou: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Paulo caiu do cavalo, né? Paulo achava que estava perseguindo uma gentinha, né? Uma gentalha. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Saulo achava que Deus estava validando aquilo que ele estava fazendo. Mas ele se enganou. E Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco. Ele fica cego e é levado para a casa de Judas, na rua direita, lá em Damasco. E ele ora a Deus e Deus mostra uma visão para ele em que chegava um homem chamado Ananias, impunha as mãos sobre ele e ele era recuperado da visão. Aí Deus fala com Ananias. Você vê que Deus, ele, nos mínimos detalhes, ele cuida. Ele aparece em visão para Saulo. Primeiro ele mostra para ele que ele estava perseguindo a pessoa errada. Depois ele mostra aonde ele iria. Aí ele agora conversa com Ananias. Ananias, eu preciso que você vá na rua direita, na casa de Judas. Lá tem um homem, está cego. Você vai orar, vai pôr as mãos sobre ele, ele vai se recuperar. Ele teve essa visão, Ananias, e ele falou: Senhor, esse Saulo, eu não tenho boa notícia dele não. Ele é um homem cruel, está aqui com a autorização dos sacerdotes para prender todos aqueles que estejam falando em nome de Jesus. Ele falou: vai lá porque ele agora é um instrumento para mim. E eu vou mostrar para este Saulo aqui como é necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo,
O Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques plenos do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas. E ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome Jesus? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Olha só, o Saulo que era o terror, agora o cara está fugindo por uma fissura, uma brecha, um espaço na muralha da cidade de Damasco. Está fugindo dentro de um cesto, escapando, porque os judeus queriam matá-lo. Aqui ele já estava começando a experimentar a grandiosidade do que é sofrer pelo Evangelho de Jesus. E aí Saulo sai da cidade, vai para Jerusalém, e lá ele se encontra com os discípulos, com os apóstolos. Eles temem, né? Porque até então o cara era um perseguidor e agora está se dizendo cristão. Vamos esperar para ver se isso é verdade. Ficaram todos receosos, né, de receber Saulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome de Jesus. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo eles procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, o que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com os seguintes pedidos: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou:
Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Aqui finda o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde narra esses acontecimentos aqui da conversão de Saulo. Depois que Saulo se converte, ele prega ainda em Damasco, tem passe livre ali em Jerusalém, mas enviou ele para Tarso. Ele fica lá até que surgisse uma nova oportunidade dele se apresentar, que a gente vai ver logo aqui na frente. Mas aqui, Pedro era extremamente usado por Deus naquilo que ele fazia, e aqui ele tem um encontro com esse paralítico chamado Enéas, e aí o cara já estava 8 anos ali. Ele falou: hoje Deus vai te dar saúde, levanta daí e vai arrumar teu quarto. E o cara levantou na mesma hora, e isso aí ficou sendo notório. E quando Dorcas, aqui da cidade próxima, né, de Jope, ela morre, né, era uma mulher dedicada a obras sociais. Ela costurava para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas que não tinham condições, fazia doações para elas, para as pessoas simples. Sempre tem um ministério, né? Jesus sempre nos desperta para alguma coisa. É possível que haja sempre um ministério. O que você sabe fazer? O que você pode fazer pelo ministério? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você sabe cozinhar? Você sabe costurar? Você sabe dar risada? O que você sabe fazer? É sempre possível a gente ter alguma coisa para doar, para entregar. Entregue a sua vida, entregue aquilo que você é, entregue aquilo que você sabe fazer para o Senhor. Faça para a obra dele. E quando ela morre, eles mandam chamar a Pedro, que estava na cidade próxima. E Pedro chega, e quando chega está aquele alvoroço, as pessoas mostrando: olha, Pedro, as roupas ainda, quando ela estava viva, ela fazia. E Pedro manda todo mundo sair, ele fica no quarto com ela, ajoelha-se, ora a Deus, e no momento certo ele olha para ela e ordena que ela se levante. Ela senta, olha para Pedro, ele ajuda ela a se colocar de pé e entrega para as pessoas. Que coisa gloriosa, que coisa boa. Deus é maravilhoso. O Senhor, ele ressuscita sonhos mortos. Você não quer colocar o seu sonho, a sua vida na mão dele, não? Você tem ideia do que ele pode fazer na sua vida? Seus projetos futuros, aquilo que você tenta empreender, que você quer fazer. Entrega isso na mão dele. Confia. E seja abundantemente abençoado por ele. Gente, um forte abraço. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 10.